Olá, pessoal, boa tarde. Como nós havíamos prometido na terça-feira passada, hoje nós vamos fazer uma entrevista com o Carlos Rabelo, que vai trazer um método para a gente, um método de desenvolvimento cognitivo, que é o Feuerstein, não é isso, Carlos? Estou aqui ensaiando, gente, a tarde todinha para falar essa palavra. Tudo bem, Carlos? Tudo boa ótimo, tarde. Prazer estar aqui, Kalina, boa tarde. Boa tarde. Carlos veio diretamente do Rio de Janeiro e a gente aproveitou a vinda dele para poder sugar um pouquinho desse conhecimento e a gente poder aprender um pouquinho nessa tarde. Maravilha. Carlos, você é especialista em desenvolvimento humano. Fala um pouquinho da sua trajetória para a gente. Tudo bem. Eu comecei estudando psicologia e depois completei minha formação no curso de filosofia. E no curso de filosofia, a certa altura, um dos meus professores me disse que havia um método de treinamento, educação cognitiva, e que tinha resultados espetaculares, tinha sido desenvolvido por um judeu e que ele tinha feito um trabalho com pessoas que tinham síndrome de Down e essas pessoas conseguiram, através do método dele, ter uma vida normal, se desenvolver como se não tivesse nenhum problema. E até assumir trabalhos bastante complexos, né? Trabalhando no exército de Israel. Eu falei assim, não, isso daí deve ser mentira, isso não é possível. Aí fui correr atrás, fui pesquisar e descobri que realmente isso acontecia, né? Isso e coisas assim, até mais impressionantes. Né? Pessoas que perderam parte do cérebro como resultado de uma explosão e que conseguiram recuperar todas as capacidades perdidas, né? Eu fiquei muito espantado com aquilo, eu falei, pô, se essas pessoas tiveram esses problemas, conseguiram ter esse crescimento, o que será que não é possível para uma pessoa normal, né? Que queira... Aí eu fiquei muito apaixonado pelo método e descobri que em Curitiba havia uma pessoa que tinha trabalhado diretamente com o Feuerstein, tinha sido o braço direito dele em Israel durante muitos anos e essa foi minha primeira formação, né? Estudei com ele durante 1 ano e meio e aí comecei, né? Assim, no início estava preocupado comigo, né? Queria aplicar em mim, queria me desenvolver. À medida que fui tendo resultado, fui começando a fazer as minhas aplicações também e aí hoje a gente está aí, né? Muito levando bacana. Isso para o máximo de pessoas possível. Estamos muito curiosos, mas antes do Carlos começar a explicar para a gente como é que funciona isso, nós convidamos a Tatiane Felinto, que ela é psicoterapeuta. Hoje a Rosana não veio, mas a Tatiana hoje vai fazer as vezes da Rosana. Boa tarde, Rosana. Boa tarde. Rosana não, Tatiana. Tatiane, por favor. Tudo bem, Tatiane? Tudo ótimo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Isso, vai ser nossa cobaia hoje. Vou apresentar minhas habilidades de inteligência. Já pensou para o público todo, em geral, né? Que o Carlos vai aplicar a ferramenta da Tatiane. Isso. Calma, Tatiane, você vai passar, você vai sobreviver. Com Pode certeza. ficar tranquila. Cheguei até aqui por algum motivo, então... né? Regis Varão, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço. Veio aqui compor esse time de peso para a gente discutir sobre essa metodologia. O microfone. Opa! Vamos lá. Boa tarde, Regis. Boa tarde. Fala aí para o nosso público. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço imensamente o convite, primeiro, né? Sempre é bom participar de um grupo assim de excelente nível, né? Ainda mais liderado por você. Imagina, É a segunda vez que eu estou responsa. aqui e agradeço muito a oportunidade. E vamos tentar explorar um pouco aí o que é que o Carlos tem a nos mostrar a respeito desse método. Regis já esteve aqui no nosso programa falando sobre finanças pessoais. Foi muito interessante o programa dele. E hoje ele está aqui para compor o time para a gente discutir sobre esse método. Afinal de contas, todos nós estamos muito curiosos. Mas antes da gente começar, Carlos, você mandou uns vídeos para a gente. Eu vou pedir para passar esses vídeos para dar uma ilustrada no que é o método, né? Para o nosso público conhecer e a gente poder conversar sobre o método. Maravilha. Ok? The most important thing about the center is they give you hope. צלם אלוקים של האדם זה הדעת, ולהחזיר לאדם את דעתו ואת תפיסתו זה להחזיר לו את חייו. Professor Feuerstein developed the dynamic assessment tool designed to identify a person's learning potential. Instead of defining a person as deficient, the dynamic assessment reveals how his strengths can be used to repair his weaknesses. Simultaneously, Professor Feuerstein mapped the many learning processes, such as collecting data, comparison, analysis, and synthesis, that enable a person to acquire knowledge.
These processes form the basis of the Instrumental Enrichment Program, a unique method that enables teaching these learning processes to anyone, be it people with special needs or university students. In order to achieve his true potential, a person needs a modifying environment that believes in him and encourages his advancement. Most doctors tend to tell you that the future is not going to be very optimistic and you're just going to have to live with it, you know, that sort of thing. Whereas the center, they give you the feeling and the knowledge is based on real results, that no matter what state the person is in and when they arrive, they can always improve. And it's never too late. אני השתמשתי במילה אני מאמין, כי לא היה לי בסיס תיאורטי שיסביר את האמונה הזאת. אבל הוכחתי את זה בצורה אמפירית, בצורה ממשית, ניסיונית, הנה כך וכך ילדים, כך וכך וכאלה. אבל עכשיו זכיתי, ואני מברך הקדוש ברוך הוא שזיכה אותי לחיות בתקופה של מהפכה עצומה במדעי המוח, שמוכיחים שהמוח משתנה יותר, בצורה יותר מהירה, יותר חזקה, יותר קבועה, מאשר יתר חלק. I saw miracles every single day. I saw people that came in there that you wouldn't imagine that they were going to be okay one day, or they would function one day. I'm not talking about be normal, I'm talking about function, you know, where you got a kid that's just lying on the floor and doing absolutely nothing. Looks, and then, you know, a couple of years later you see him doing math. Not to mention my own child who, when he started in the center, the neurologist in New York who looked at him said he's 4, he's not talking it, he's never going to talk. And you see him now, he's 14 years old, mainstreamed in a regular school, and you see him a wonderful, functioning, sensitive being. But it started from the fact that they believed in him and taught him how to organize his world and to function. What can you do better than that? Give someone their life back, give them the opportunity to be a successful human being in society, marry, have kids, and do great things. So Feuerstein is, and all the people who work with him, I've been given a great gift from God and great talent to take that and use those tools to do things that no one else can do. And no one else can do it just like them. And that's worth investing in. כל עשרות האחוזים האלה של ליקויי למידה. אנחנו טוענים שזה תוצר מאוד לוגי, מאוד הגיוני, מאוד עקבי, של התעלמות מנושא מאוד חשוב, והוא הקניה שיטתית של אסטרטגיות למידה וחשיבה לילדים שלנו. תחשוב על הילד שבא לכיתה בלי היכולת להשוות ולהתמקד ולאסוף נתונים, איך הוא ילמד? אז הוא באמת ילמד פחות טוב, ואז המערכת תאבחן אותו, ותיתן לו כותרת כאילו האשמה היא בו, כאילו הגנטיקה שלו היא דפוקה, סורטה, לא תקינה. ואנחנו נאמר, לא רבותיי, הילד לא לקוי למידה, אל תפנה את האצבע המאשימה אליו, הוא בסך הכל לקוי הוראה. לא לימדת אותו, לא ציידת אותו, למה אתה מתפלא שהוא לא יודע לתפקד? People to be dependent on the others, to be related to the others, to help others and to be helped by others. "12 hours after his wedding, Second Lieutenant Aharon Karov was called to war. He suffered a severe head injury that left him in critical condition. נפגשתי עם פרופסור פוירשטיין אחרי 6 חודשים מהפציעה, והוא בא ואמר לי, אתה צריך עכשיו לשבת וללמוד דברים שחדשים לך בשביל שככה אתה תבוא ותמשיך בחיים שלך. לא משנה אם זה גמרא או שזה אנגלית, שאני לא יודע אנגלית, וכל מיני דברים כאלה, לבוא ולהמשיך. כשאני אסיים את השיקום, כאילו, אני רוצה להיות הרבה יותר ממה שהייתי לפני זה. כאילו, לא להיות כמו שהייתי לפני זה. כי לא מעניין, זה נראה לי המקום הזה נותן לך משהו שוואלה, אתה רוצה להיות הרבה יותר ממה שהיית. כי אם אתה תלמד גמרא, תלמד אנגלית, תלמד כל הדברים האלה, אז אתה יותר ממה שהיית לפני זה.
דבר אחד שאני כן יודע שבראש שלח לי, זה התאים של הדיבור. אין לי תאים של דיבור בראש. איך אני מדבר? דבר ראשון, יש מישהו מלמעלה שבגלל זה אני מדבר. דבר שני, אני גם לא רופא בדיוק, אבל אני יודע שיש תאים אחרים במוח שלוקחים את התאים של הדיבור. Incrível. Né? Você vê a pessoa com a cabeça afundada, né? Perdeu uma parte do cérebro. E bem na parte que desenvolvia a fala e a pessoa voltar a falar. Incrível. Impressionante, impressionante. Isso mostra que essas capacidades, elas são estimuladas, o comportamento cria a estrutura que permite que você fale, né? Isso tem a ver com a neuroplasticidade do Sim, neuroplasticidade. O cérebro, ele é, como ele falou, né, um órgão muito plástico, muito adaptável, né? Então, assim, outros neurônios que estavam desempenhando outras funções podem ser aproveitados, né? O cérebro se reconfigura, ele está se reconfigurando o tempo todo, né? Então, durante muito tempo, e esse foi o primeiro paradigma que o Forrest teve que quebrar, né, na época dele. Tinha-se a ideia de que a inteligência era fixa. Então, a performance que uma pessoa tinha, a performance cognitiva, derivava de um potencial estático, que não mudava. E não se tinha a ideia que se tem hoje de que a pessoa praticando, experimentando novos comportamentos, ela reconfigura a estrutura dela, ela cria uma nova estrutura, que então vai ser a base daqueles novos comportamentos. Então, pela ação, você reconfigura suas estruturas e adquire capacidades, né, que você não tinha antes. Pela ação que você diz, pelos exercícios, Pelos enfim. exercícios, sim. E pela mediação, principalmente, né? E esse é um ponto central da técnica do Forrest, né? Existe um mediador que se interpõe entre o aprendiz e o mundo e ele media certas habilidades e certas distinções, né? Conduzindo o foco do aprendiz para ele enxergar coisas que ele não enxergava antes, dá a ele feedback, orienta a ação, faz ele perceber as consequências da ação. E assim ele vai se ajustando, vai ganhando mais perspectiva e aí, quando você vê, ele já consegue se desempenhar bem. E na perspectiva do Forrest, justamente a pessoa que tem um baixo desempenho é uma pessoa que não recebeu mediação. Não importa o contexto. Se falar assim, uma pessoa que vem é uma pessoa que foi pobre, nasceu num contexto, né, com uma cultura assim, ou assado, ou uma pessoa que nasceu com alguma deficiência física, para o Forrest esses fatores são secundários. O fator primário é se ela recebeu mediação ou não. Muito interessante o que o Carlos está falando, porque na semana passada nós tivemos aqui um atleta que teve paralisia cerebral. E ele hoje é triatleta. Só que os médicos disseram que ele não andaria. E hoje ele é triatleta. Uhum. E a mãe dele, apesar de ser uma pessoa absurdamente simples e vindo do interior da Bahia, ela teve esse papel de mediação o tempo inteiro. Ele fala que se não fosse pela mãe dele, porque eles moravam num lugar sem recurso nenhum. Então, para começar, quando ele disseram que ele não andaria de jeito nenhum, quando ele começou a andar com aquele andador, né? Sim. É andador, né? Andador. Eles tiveram que construir, porque nem isso tinha na cidade. Então, o pai chamou um marceneiro que criou ali. Então, eles foram criando várias ferramentas para ele se desenvolver. Só que a mediação da mãe dele foi fundamental. Se não fosse pela mãe dele, ele não seria um atleta hoje. Ele é casado, tem filho, né? E uma vida totalmente normal. E isso é porque, no começo, quando ele começou a caminhar, a andar, ele andava com muito esforço e ele tropeçava muito, caía muito. Então, quando ele começou a fazer o esporte, a cada vez que ele treinava a corrida, ele percebeu que menos ele caía em casa. Que é uma questão de treino, mas agora chamou minha atenção essa questão da mediação, porque na verdade os pais são mediadores na vida dos filhos. Né? O Regis, quando esteve aqui no programa, falou sobre a questão financeira da educação dos filhos, né? É muito importante. É um mediador, né? É uma das coisas que os pais mediam, além dessas habilidades e os filtros, né, pelos quais você percebe a realidade, são também os propósitos, né? Isso é uma das coisas principais. Então, por exemplo, como que uma criança lida com a frustração, né? Isso é uma função direta da mediação dos pais, né, muitas vezes. Não só pelas regras, né, que o pai explicitamente tenta transmitir, mas também pelo próprio modo como ele exemplifica a maneira como ele lida com a frustração, né? E como ele trata, né,
própria frustração da criança, né? Ele está o tempo todo mediando, né? Não, ele deu exemplo que ele estava brincando na escola, em algum momento ele se desentendeu com uma coleguinha, isso ele tinha 6, 8 anos, não me lembro, e a coleguinha falou para ele assim, eu não vou brincar com aleijado. E ele voltou para casa chorando e falando, mãe, eu não quero mais estar nessa escola. Ela falou assim, você vai voltar lá e você vai estudar, porque você vai ter outros desafios na sua vida, eu não vou estar aqui para te proteger. Então você vai aprender agora, desde cedo, a lidar com esses desafios que a vida vai colocar para você. Então foi um exemplo assim espetacular. Mas vamos voltar. Como é que funciona a aplicação desse método, Carlos? Bom, o método é um conjunto, ele chama, o programa que o Forster montou se chama Programa de Enriquecimento Instrumental. E os instrumentos são conjuntos de tarefas. Então são tarefas de papel, né? Você vai resolver com lápis. E são 14 tarefas diferentes, então você tem uma chamada organização de pontos, outra de orientação espacial, comparações, classificações. E cada uma dessas tarefas, ela te dá ocasião, te dá contexto para você mediar um conjunto de funções cognitivas. Porque as funções cognitivas são justamente esse conjunto de habilidades e filtros perceptivos que são as bases da inteligência, né? Inteligência, aqui pensada como uma capacidade, não a capacidade de agir de maneira inteligente, funcionar de maneira inteligente. Então, aí como funciona o método? Forster entende que para haver aprendizagem e para haver mediação, né, de alguma coisa, tem que ter 3 fatores presentes numa interação social entre 2 pessoas. Então, o primeiro deles é de que deve existir uma intencionalidade e uma reciprocidade. O que é isso, né? A pessoa que está na posição de mediador, ela tem uma intenção explícita, né? Ela tem um objetivo de transmitir algo para o aprendiz. Isso está claro para ele e está para o aprendiz também. Existe um propósito naquela interação. E ele faz coisas para transmitir o que ele sabe para o aprendiz. E a reciprocidade é que o aprendiz vai responder àqueles estímulos que o mediador coloca para ele e o mediador vai ter que perceber isso e se ajustar. Então existe uma relação de troca, que, por exemplo, ela estaria ausente numa situação em que, por exemplo, o professor está numa sala de aula falando o mesmo discurso para, não sei, 40 alunos, e ele não modifica o comportamento dele em função das respostas que a turma dá para ele, né? Se ele já formatou uma mensagem, ele dá a mesma mensagem, ele não se modifica, não pega feedback, aí você não pode falar que tem intencionalidade e reciprocidade. Então essa relação de troca, né, de perceber o outro, se ajustar para promover a aprendizagem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que ele fala é de que deve haver significado no que você está ensinando. Então aquilo... Por que você está aprendendo aquilo? Qual o propósito de aprender aquilo? E esse é o fator motivacional da aprendizagem. É você, antes de ensinar qualquer coisa, você persuadir a pessoa da importância do que ela está aprendendo. Então, é diferente se eu te falar a diferença nisso, né? Por exemplo, eu falar para você ler um livro, ou você ler livros em geral, né? Digamos assim, eu quero que você leia livros. Fala assim, ó, leia livros que vai ser importante para você. Ou leia livros que você vai ter que passar numa prova. Isso não são propostas muito motivadoras. Não tem a motivação tem que ser intrínseca. Então, agora, quando eu falo para você que, por exemplo, quando você lê obras literárias, você consegue vivenciar a vida de uma pessoa que viveu em outra época, né? Uma época que você, por exemplo, você brasileira, nasceu em Brasília, né? Por mais que sua vida seja rica, ela é limitada por uma série de circunstâncias. Sim. Quando você lê uma obra literária, você pode viver a vida de uma pessoa 2 séculos atrás, uma família na França ou na Polônia, e circunstâncias muito especiais. E a literatura é uma vivência imaginativa. O pessoal que já estudou o cérebro de pessoas que leem romance, vê que você experimenta aquilo como se fosse uma vivência sua. Sim. Né? A diferença é muito tênue. Então você enriquece a sua experiência de vida lendo uma obra literária. Ao mesmo tempo você consegue montar uma galeria de personagens que te dão um parâmetro de quais são as possibilidades da vida humana. E tudo isso com palavras, né? Então você enriquece o seu vocabulário e sua capacidade expressiva. Então eu te dei 3 motivos para você ler obras literárias aqui. Poderia falar mais, mas estou sendo sucinto, né? Mas isso é muito mais motivador para uma pessoa, assim, eu estou te dando um significado para você ler obras literárias que é mais motivador do que, por exemplo,
você tem que fazer isso para passar numa prova. Então, mediação de significado tem a ver com esse tipo de coisa, né? Dar um significado, um propósito que fique claro para a pessoa que ela vai se enriquecer com aquilo. O terceiro fator é justamente o que ele chama de transcendência. E esse é um dos mais incríveis, porque aprendizado se dá num contexto fechado, né? Geralmente é uma sala de aula, mas a pessoa ali não está em confronto com a vida, né? Ela não está arcando com as consequências das ações dela no mundo real, né? Mas quando ela sai dali, ela tá em contato com o mundo, né? Então a transcendência é justamente quando você, em algum momento da aprendizagem, você procura transferir o que está sendo aprendido ali para a vida, para o mundo. Como é que você poderia aplicar isso em outra situação? Então, no Forcing, frequentemente você está ensinando uma habilidade cognitiva ou uma estratégia, e aí tem um momento que você, já mais ou menos no final da aplicação, você faz esse exercício. Como é que isso se aplica em outras situações? Então você traz exemplos, conversa com o aprendiz, o mediado, e procura, né, fazer esse exercício de ver como são as aplicações possíveis daquilo, né? E é muito curioso, porque no início as pessoas não conseguem ter criatividade para dar exemplo nenhum, nem pensar em aplicação nenhuma. Mas em algumas sessões, assim, depois o sujeito está mais criativo que você para dar exemplos, né, para falar em aplicações. Isso é uma das partes mais gratificantes, assim. Então, para haver aprendizagem, tem que haver esses três aspectos, né? Então, você está fazendo essa mediação enquanto aplica os instrumentos, né? Então, vamos repetir aqui. O primeiro aspecto é? Intencionalidade e reciprocidade. Intencionalidade de quem está aplicando e reciprocidade de quem está recebendo. Perfeito. Ok, o segundo? O segundo é significado. Significado do que eu estou estudando, por que eu estou estudando. Eu queria ter tido um professor com uma concepção dessa no meu segundo grau, porque eu odiava geografia. Porque eu aprendi geografia decorando. Sim, sim. E eu sou de exatas, então quem é de exatas odeia decorar qualquer coisa que seja. As coisas, elas têm que ter um raciocínio lógico, né? Tem que ter uma lógica. Sim, sim. Mas esse foi a nossa base de ensino. O meu também foi muito parecido, né, com esse. É a base do decoreba. E não desenvolve essas habilidades de, para que eu estou estudando isso? Qual é a motivação? Não existia nada disso. Era meio frustrante. Pois é, e eu que sou louca com conhecer vários países, conhecer vários lugares, se alguém tivesse provocado isso em mim na época, eu teria tido outro olhar sobre a geografia. É uma coisa curiosa, né? Porque as pessoas geralmente se apaixonam por matérias onde os professores são apaixonados pelas matérias que ensinam e conseguem justamente transmitir algum significado, Verdade. né? Isso é um relato muito comum, assim, das pessoas darem. Mas eu queria fazer uma observação de que, por exemplo, a decoreba, né? A gente chama de decoreba, né? Que você só memorizar os fatos e... Datas e... Por que alguém precisa saber de data de guerra, não sei das quantas, gente? Pelo amor. Mas olha que interessante, se você conseguir pegar a memorização, né? Você tem uma tarefa de memorização, e você conseguir contextualizar isso dentro de uma necessidade, o significado, a própria memorização se torna uma coisa gratificante de ser feita, né? Por exemplo, aprendizado de história, né? Isso acontece, né? Por exemplo, você vai aprender a história de um país ou de um período da história do mundo que você acha relevante. Então você vai montar aquela narrativa na sua imaginação. E quando você consegue saber certas datas, você consegue estruturar melhor aquela narrativa. Na linha do tempo, né? É como se você montasse uma linha do tempo com pontos, né? Pontuado por certas datas, né? Então aí você memorizar as datas ganha outra dimensão, né? É como se ficasse vivo, né? Um processo vivo. Fica vivo, com certeza. Não, eu sou péssima em história também, por causa do mesmo motivo, do decoreba. E eu morro de inveja de quem tem um conhecimento assim de história fantástico, de filosofia, eu acho o máximo. Só que os seus professores de exatas, eles eram então pessoas que viam muito significado no que ensinavam? Acredito que sim, porque eu fui apaixonada por matemática muito pequenininha, muito nova. Interessante. Você consegue identificar mais ou menos de onde veio isso? Foi o seu pai? Foi um professor? De onde veio isso? Bem, eu gosto de português e gosto de matemática. Eu sou meio fora da, né? Meio fora, assim. Da curva, porque assim, eu escrevo muito bem, porque eu sempre li muito. E isso eu recebi dos meus pais. Sim. Lá em casa tinha uma biblioteca gigante, muita literatura brasileira. E sempre que os professores passavam um livro para ler, eu já tinha lido.
Olha só. Porque eu fui estimulada em casa, não com essa coisa mandatória, tem que ler, é obrigado. Não, a minha mãe criou em mim esse gosto mesmo, né? Ela fez mediação de significado, Fez né? mediação de significado comigo. Aliás, começou quando eu nasci, que meu nome, Kalina Lígia, é uma personagem de um romance grego, Kovadis, né? Que é um clássico da literatura grega. Então eu sempre achei o máximo ter esse nome, né? Que é um nome que tem um significado muito forte. Uau, que legal. Qual é o significado? Kalina é espirituosa. E é tudo a minha cara, é super a minha cara. Que legal. Então começou por aí, minha mãe, quando começou a namorar, com 16 anos, ela falou, ó, só tem uma coisa, se a gente casar, o nome da minha filha é Kalina Lígia. Uau! Eu achei muito legal, assim, carregar essa história, né? Pô. E a matemática eu não sei, eu acho que alguém me falou que eu era muito boa, e eu acreditei naquilo, né? Me apossei daquela verdade, as coisas que a gente aprende na programação neurolinguística, né? Sim, verdade. E aí criei aquilo, fiz daquilo um estado desejado e passei a me esforçar para ser muito boa sempre. Então foi assim. Legal. Mas a gente estava falando do significado, e significado, a terceira, né? É a transcendência. Transcendência, que é você transferir uma estratégia que você aprendeu para resolver um problema, uma tarefa do programa, por exemplo, como é que você transfere isso para, por exemplo, solucionar um problema no seu ambiente de trabalho ou no relacionamento. Legal. Né? Que a gente vê na modelagem. Também. Sim, com certeza. Não, assim, se a gente for fazer uma interdisciplinaridade, né, entre o Forrestan e a PNL, vai haver, assim, muitas coisas em comum. O próprio termo estratégia é o mesmo termo. Ele usa a mesma palavra com o mesmo significado. Mas, assim, só para dar um exemplo, para isso não ficar muito solto, né? Por exemplo, uma das habilidades do programa é a comunicação descentralizada. Né? Quando você vai se comunicar com alguém, você tem uma maneira de ver as coisas, né? Mas a pessoa tem uma maneira, ela está no ponto de referência dela, com outras crenças, outros valores, outra perspectiva, até outro significado para as palavras, né? Então, como é que você vai formular uma mensagem para fazer ela ter um entendimento mais próximo do que você quer, né? Então, por exemplo, se eu vou usar uma palavra abstrata, tipo amor, eu não posso usar essa palavra assim com você sem saber o que ela significa para você, né? Então, muitas vezes eu vou ter que fazer um trabalho de coleta de informações. Falar, Kalina, o que você entende por amor? Aí eu falar assim, eu acho que amor é isso. Porque a minha ideia, desde o início, é perguntar assim, se você acha que o amor acaba, o amor dura para sempre, né? Digamos que a gente fosse ter essa conversa, né? Mas se eu chegar com essa pergunta já, de repente a gente não está alinhado sobre o que é amor, a gente pode começar uma conversa toda equívoca, né? Então, assim... Que é o que mais acontece, né? Que é bastante, né? Então, assim, você saber que isso é assim, né? E você vai ter uma série de exercícios no programa que te faz ver a coisa nessa perspectiva. Você fala assim, opa, vamos comunicar com alguém, eu sei que é outra perspectiva, eu tenho que alinhar aqui as visões. Que interessante. Deixa eu me colocar na visão dela, deixa eu ajustar a minha mensagem para a gente ter entendimento, né? Para ela entender o que eu quero dizer, né? Isso é só uma das funções cognitivas, né? Tem outras 28. Nossa, é fantástico isso. Bem interessante. Você fazer a leitura da perspectiva da outra pessoa, né? E não da sua. Isso é traduzindo a empatia também, né? Sim, um processo sim. totalmente Mas é tão difícil ser empático, Empatia tem base nisso, mas esse também é um dos princípios da retórica, né? A retórica desde a antiguidade, né? Ela se baseia na ideia de que tem uma audiência, e se eu quero persuadir essa audiência, eu tenho que me apoiar nela. Então eu tenho que saber quais são as crenças delas, as preferências. Então, na retórica, Aristóteles fala, né? Você vai falar para um público de jovens, um público de homens maduros, um público de homens mais velhos. Você vai falar para um público de pessoas ricas, um público de pessoas, né, do povo. Você vai falar para um público de pessoas poderosas, né, políticos. Quem é o seu público? A sua mensagem tem que ser completamente diferente. Que ele fala assim, por exemplo, os jovens não viveram nada, então eles são cheios de esperança. Os velhos já viveram tudo, então eles não têm esperança nenhuma e eles têm certas coisas que eles têm um rancor, assim, tem certos rancores, né? E são céticos. Então a sua mensagem vai ser completamente diferente, né? Então poderia falar, né? Ele desenvolveu essa função cognitiva da comunicação descentralizada, né? E colocou isso lá no Tratado Retórico como uma instrução, né? Para você fazer isso, né? Dessa maneira. Interessante. Você ia falar alguma coisa, Regis? Não,
Microfone. Realmente, eu acredito que essa abordagem de Carlos aí, realmente vem muito dos gregos, né? Essa maneira como eles conduziam os questionamentos, a colocação dos pensamentos, né? A estrutura das discussões, né? Que deve fundamentar, obviamente, grande parte do que a gente tem hoje de desenvolvimento da ciência, né? Assim, com certeza. Carlos, o que você acha de aplicar? Tá cedo ainda? Não, top, tamo aí pra Mas isso. talvez, né, para ficar mais Claro, né? claro ver a aplicação. Sim, tem um instrumento do programa que é muito interessante para demonstrar, porque ele mobiliza várias funções cognitivas do programa, que é um instrumento de organização de pontos. A gente pode começar? Podemos. Bom, vamos lá. Então, você vai ser minha mediada? A Tatiane vai fazer esse exercício todo, da página toda. Você quer explicar alguma coisa? Porque assim, você pode explicar pra gente, ela vai fazendo, enquanto isso a gente vai conversando sobre o método, pode ser? Pode ser. Poderia falar, tem como mostrar a folha de alguma maneira? Acredito, não sei se a câmera vai conseguir pegar. Uhum. Vamos porque ver. é interessante dar uma contextualizada, né? Sim. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem um conjunto de figuras geométricas, que são um modelo. E aqui a gente tem uma série de quadrantes, onde tem uma nuvem de pontos. E dentro de cada quadrante, cada nuvem de pontos, você tem exatamente as mesmas figuras do modelo. E essas figuras têm o mesmo tamanho, você não usa duas vezes o mesmo ponto. As figuras mudam de orientação, mas não mudam de forma, e elas se sobrepõem. Então o que acontece? Se você quiser encontrar essas figuras por um processo de tentativa e erro, você vai rabiscar e apagar muito a folha, e você vai perder um tempo enorme, muita energia. Então o que acontece? O Forstein, ele ensina aqui um processo uma estratégia de resolução de problemas, que depois ela vai ser transferida para várias outras áreas da vida, porque é a mesma estrutura de resolução de problemas. A primeira etapa dessa estratégia consiste em você identificar o problema. Identificar o problema é basicamente o que eu já disse, né? Você tem essas figuras, você tem que encontrá-las aqui. Mas quando você define o problema, você também mapeia os fatores que constituem aquele problema. Então, que figuras exatamente você tem que encontrar? Né? Esse é um quadrado e dois triângulos. Mais tarde, é porque mais tarde no instrumento as figuras vão ser diferentes. Vai ter figuras que não tem nome, então você tem que dar um nome para elas. Mas ter um nome para elas já é uma parte importante do processo. Depois você tem que descrever quais são os atributos que constituem a figura. Então, quantos pontos... e aí entra uma outra questão, né? Para você descrever essas figuras, você precisa ter um conhecimento básico de geometria. Você tem que saber o que são pontos, linhas e ângulos. E saber, assim, também relações entre linhas, né? Paralelas, transversais. Mas é só isso. Né? Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que para você resolver um problema, você tem que ter um quadro de referência. Então, por exemplo, se eu começo a tossir muito, começo a me sentir cansado, eu identifico que tem um problema, eu estou doente. Mas eu não tenho um quadro de referência para fazer um diagnóstico médico. Eu não adquiri esse vocabulário e as distinções que esse vocabulário me indica para saber exatamente o que está acontecendo. Aqui, o vocabulário para fazer esse diagnóstico são essas noções básicas de geometria, né? Mas isso já exemplifica uma coisa que acontece muitas vezes na nossa vida, né? Às vezes você quer resolver um problema, você sabe que tem um problema, mas você não tem o quadro de referência para resolver aquele problema, né? Que nem eu conheço uma pessoa que estava começando a empreender e estava tendo muita dificuldade de conseguir clientes. E aí, quando a gente foi examinar, a gente conversou, né? Ele não tinha um quadro de referência para fazer marketing, não sabia nada de vendas. Então, assim, se você não tem esse quadro de referência, você realmente não vai saber fazer nada nessa área, né? Você não vai saber nem identificar o que você está fazendo errado. Né? Então, a gente vai descrever o quadrado, né? Então a gente já pode começar. Tatiane, descreve esse quadrado aí pra gente. Descrever? Isso. Quantos pontos tem esse quadrado? 4 pontos. Quantas semi-retas ou linhas? 4. Quanto... Duas paralelas. Duas paralelas.
formando um ângulo de 90 graus. Perfeito. Quantos ângulos 90 graus? 4. Maravilha. E o triângulo? Descreve esse Triângulo são 3 pontos com 3 retas. E agora o ângulo desse triângulo específico, não sei dizer, acho que uns 30. Vamos olhar o tamanho das linhas primeiro, né? Aí. Qual o tamanho das linhas? As linhas têm todas o mesmo tamanho? Tem uma maior do que as outras? O que você enxerga? A base é um pouco maior do que as outras duas. Não, eles são iguais. Na minha percepção, elas são iguais. Você acha que... Eu tô achando que elas são iguais. Se elas não são iguais, essa aqui é um pouquinho maior. Isso, perfeito. É um pouquinho maior. É um pouco maior. A base é um pouquinho maior. A base, né? A base é A maior. base é um pouquinho maior. E com relação aos ângulos internos do triângulo? Os 3 ângulos internos. Isso. Mas... São 2 ângulos iguais e Perfeito. um aqui que é um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente, perfeito. Esse ângulo, Mostrar. você acha que ele se parece com esse ângulo daqui? Será que se botar mais próximo por causa do... Não. Não. Carlos, era bom você mostrar o que você está Tudo conversando bem. Eu acho com que ela. tem aqui o... Não, porque aqui a gente tem o seguinte, né? A gente tem o quadrado, né? Então, se isso fosse no programa, eu inclusive faria por escrito, né? A lista dos cada atributos ângulo. de cada figura. Mas aqui a gente tem 4 pontos, 4 semi-retas, 4 ângulos internos de 90 graus e as linhas formam 2 pares de paralelas. Né? Então, descrevi a figura. Né? Todos esses atributos estão na figura. No quadrado. É. E é importante que são os atributos que estão... Eu não posso falar assim, não tem nenhuma linha curva. Isso não é um atributo da figura, né? Porque é uma coisa que não está. Você poderia falar, isso aqui não é um gato, mas isso não entra na descrição. É só o que está aqui. Mesma coisa aqui, 3 pontos, 3 semi-retas, 2 semi-retas iguais e uma maior, que a gente vai chamar de base. Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus e 2 ângulos de 45, um triângulo isósceles, né? Para ser bem preciso, né? Em termos de geometria. Bom, perfeito. Aí agora que a gente tem é como se a gente tivesse mapeado o nosso problema, né? A gente consegue ver as características dele, os fatores que estão implicados. Aí agora a gente vai traçar uma estratégia de busca da figura. Então, por exemplo, quando eu for buscar essa figura na nuvem, eu vou ter que procurar conjuntos de pontos que sejam indícios, né, ou pistas da figura do modelo. Então, por exemplo, se eu olhar para o quadrado, eu vejo que esses 2 pontos estão nessa distância e que logo do outro lado eu tenho os 2 pontos que formam a linha paralela. Né? Então, eu posso traçar uma estratégia de que eu vou buscar primeiro esse par de pontos, usando uma tática de transporte visual, que é como se eu usasse um compasso imaginário, medisse a proporção dessa linha, sobrepusesse a pares de pontos aqui no quadrante da nuvem de pontos, e aí o que eu vou fazer? Eu vou elaborar uma hipótese. Eu vou falar assim, esse par de pontos me parece ser o lado do quadrado. E aí eu vou verificar essa hipótese procurando a linha paralela. Então eu estou trabalhando aqui com a ideia de elaboração e verificação de hipóteses. E seguindo os passos de uma estratégia que eu criei com base num diagnóstico que eu fiz em cima do problema. São essas as habilidades que eu quero ensinar para o meu aprendiz. Então, quando eu olho para cá e eu falo, vou elaborar a hipótese de que isso é um lado do quadrado. Aí eu procuro aqui, eu vejo que não tem o mesmo formato, não tem o mesmo tamanho, não tem um quadrado aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que descartar a minha hipótese e elaborar outra hipótese. E é uma coisa curiosa, porque muitos mediados, no início do instrumento principalmente, eles chegam a se apegar às suas hipóteses. Ele pega um par de pontos, aí ele fecha um quadrado, mas o quadrado está um pouco menor, ou a forma está um pouco diferente. Mas ele não quer se desapegar daquela hipótese, ele fica com dificuldade de ver outras hipóteses. Traduzindo pro dia a dia, é como se eu não desapegasse de uma possibilidade que eu enxerguei, que eu acho que é boa para mim, mas eu estou testando e estou vendo que não é a ideal, mas eu não desapego daquilo. Ela ainda não Você não se desapega de uma maneira de ver as coisas, né? E, por exemplo, sei lá, suponhamos assim, eu vou viajo para uma cidade, conheço um cidadão nessa cidade,
tenho uma experiência desagradável, o cara me passa a perna, fala assim, todo fulano de Jiquitinhé não presta. Porque, né, eu tive essa experiência. Mas depois você conhece uma pessoa maravilhosa de lá e você não quer acreditar naquilo, você não quer se desapegar da hipótese, né? Ou então você resolve fazer você começa a trabalhar de uma determinada maneira e você não se abre para outras hipóteses, outras possibilidades de fazer a mesma coisa, né? Bom, mas só para completar, né? Se eu pegar aqui, ó, veja que isso aqui parece o lado do quadrado. Aí eu procuro a linha paralela e vejo que aqui eu tenho um par de pontos que fecha o quadrado. Aí o que eu faço então? Eu já risco? Não risco não. Eu traço imaginativamente as linhas, comparo com o modelo e falo, realmente é o quadrado. Aí só agora eu traço. Tá. Isso exige de mim uma capacidade de contenção da impulsividade muito grande. E é uma verificação final que vai fazer com que eu não erre, que quando eu traçar a figura, é a figura certa. Então é muito curioso, porque isso acaba sendo um sinal de verificação para quem é mediador, se a pessoa está sendo impulsiva ou não. Se ela apagar, é porque ela foi impulsiva. Muito legal o que o Carlos está falando, porque eu fiz esse teste, né? O Regis fez também, né? Depois queria que o Regis fale um pouquinho. Mas o primeiro ímpeto que a gente tem é sair fazendo. Sem estratégia nenhuma, você quer vencer aquele obstáculo, né? Para quem é impulsivo, principalmente. E é muito curioso. Outra coisa curiosa desse instrumento é o quanto ele deixa nítido para quem está fazendo se ela está operando com base na tentativa e erro. Sim. Porque a tentativa e erro é quando você fica repetindo um jeito de fazer várias vezes e você não modifica o seu comportamento. Está dando errado, você continua fazendo. E você não está recebendo feedback do seu próprio comportamento, né? Você fez, teve um resultado, você não olha, você já faz de novo. Que tem a ver com a própria impulsividade, né? E aí a pessoa fica nesse loop, né, de tentativa e erro e impulsividade, e aí uma hora ela fica frustrada. E aí vem um bloqueio. Isso é outro problema cognitivo que tem, né? Não quero mais. Aí ela precisa de ela não quero mais, ou então eu sou burro. Então, é por isso que o mediador é importante, né, na execução desse exercício, porque... Então, sim. Chega de mediação, deixa a Tatá fazer agora pra gente ver. Regis, me fala, você fez... Quer ir fazendo, Tatá? A gente não definiu a estratégia do triângulo ainda. Falta a estratégia do triângulo. Porque o triângulo é a mesma coisa, né? A gente criou uma estratégia de 2 passos. Mais tarde no programa vai ter estratégia de 3 até 4 passos, né? De encontrar a figura. Mas, por exemplo, no triângulo, a gente tem um par de pontos que também se parece... Ele tem a mesma proporção do quadrado, né? Por isso que você, na mediação, se pergunta para o mediador... Vira um pouquinho para ver se fica melhor. Que figura você buscaria primeiro, o quadrado ou o triângulo? Agora ficou ótimo. E aí... Quadrado. Quadrado. E por que o quadrado? Porque eu consigo, para mim, ele salta mais... É mais visível os 4 pontos da questão da distância. As duas paralelas. Ele é menos confundível, né? Isso. O triângulo você pode confundir ele com o quadrado, porque ele tem o mesmo tamanho. Bom, e aí qual é a questão aqui do triângulo? Você encontrar esse par de pontos e depois você vai encontrar o terceiro ponto que fecha aqui um ângulo de 90 graus. Então, encontrar um ponto que fecha um ângulo de 90 graus vai ser a sua verificação de hipóteses. Então, é também uma estratégia de 2 passos. E aí, na execução do exercício, ela vai ter que ter sempre constante de que ela vai estar fazendo o transporte visual para medir os lados, né? Elaborar hipóteses, verificar hipóteses, comparar com o modelo e só então traçar, só quando ela tiver certeza. Então, se ela apagar aqui, a gente já pode... Tá bom. Vamos lá, eu quero ouvir do Regis, porque nós estávamos no Master esse final de semana, eu fiz esse exercício, o Regis estava comigo em sala, e o Regis fez muito mais rápido do que eu. Regis, por que você conseguiu fazer tão rápido? Eu na realidade, eu fiquei impressionado porque eu terminei mais cedo. Foi o primeiro. Foi o primeiro a terminar. Da turma. Mas na realidade é o seguinte, depende muito da estratégia. Eu, quando foi colocado o exercício, a primeira coisa que eu visualizei foi as 3 figuras geométricas. A partir dali, foi dado o comando, né? E eu comecei. Então a estratégia, eu montei a estratégia no primeiro bloco, foi extremamente rápido e simples. Pô, se foi rápido e simples, deu certo. De visualização. De visualização. Então você fez uma transposição. Rapidinho. Quando eu visualizei o quadrado,
por exclusão, quase que por exclusão, saía os 2 triângulos. Então foi muito rápido para... Mas isso significa que você tem uma visão espacial muito boa. Eu acredito que sim. Isso tem influência. Porque se você tem uma familiaridade com proporções espaciais, e saber se orientar espacialmente, esse instrumento se torna mais fácil, né? Carlos, tem uma pessoa que se perde no shopping, ela tem solução para a vida dela? Tem solução, com certeza. A pessoa, se você rodar ela... pouco mais complexo. Ótima pergunta. Se você rodar ela 2 vezes, ela já sabe para que lado que ela entrou. Tem sim. Passa já meu perdeu contato o seu pra carro ela. no estacionamento 2 vezes no mesmo dia? Não, isso não aconteceu comigo ainda. Mas eu já me perdi. Em shops diferentes, né? Eu já tenho perdi. você visão essa? espacial zero. Tem 2 instrumentos de orientação espacial, né? São fantásticos. E um dos meus professores diz que as mulheres tinham mais dificuldade. Eu não sei se é verdade. Eu tenho, eu assumo. Mas você tem. Eu sou assumidíssima. Na verdade, eu acredito que isso é um negócio muito prático. É referência. Onde eu coloco meu carro, eu vejo qual é o número da eu nunca da lembro mureta. de fazer isso, né? Na hora Então que é coloco meu carro, eu nunca esqueço, porque quando tem referência. Agora, se você tem um negócio daquele lá, ou, por exemplo, se não tem nada anotado, o referenciado, eu vejo a entrada do shopping. Aí eu vejo entrada, primeira, segunda, rua, né? Ou então, terceira. Então, eu sempre marco uma referência, eu sempre tenho uma referência, que aí fica fácil de você descobrir. É interessante que orientação espacial e orientação temporal são 2 funções cognitivas do programa, né, do método. E o Forster organiza essas funções como funções de entrada, de elaboração e de saída, né? Então são 8 na entrada, essas são 2 delas. E elas são muito importantes porque toda a experiência que você tem da vida se dá no espaço e no tempo. Sim. Então, se você desenvolve filtros sensoriais para o tempo e para o espaço, que são precisos e que te dão uma boa orientação, isso organiza muitas dimensões da sua vida. Principalmente a orientação no tempo, né? Por exemplo, uma capacidade, né, desenvolvida pela orientação temporal é você ter um senso da economia do tempo, no sentido de você saber o custo de tempo dos seus comportamentos. Então, isso é uma coisa que pessoas que perdem o horário geralmente não têm claro, né? Quanto tempo dura cada comportamento? Como que você encaixa esses comportamentos naquele período de tempo, que é um dia ou uma janela de horário? Então, por exemplo, eu tenho um encontro, mas eu tenho que tomar um banho, eu tenho que comer e eu tenho que sair. Não, eu tenho que tomar um banho, tenho que me arrumar e tenho que comer e vou sair. Quanto tempo eu levo para cada coisa? Então, quando eu era mais novo, eu lembro, né, que eu tinha um compromisso e muitas vezes eu queria dormir um pouco mais. Então, eu acordava meia hora mais tarde, só que se eu quisesse me arrumar e comer, eu demorava 1 hora. Então, eu... Ou você tomava banho ou comia? Ou comia. E assim, não tomar banho não era uma opção para mim, então eu sempre saía sem comer. E eu sempre achava que ia dar tempo de tomar um banho mais rápido, mas o meu banho mais rápido era 5 minutos, então não dava de qualquer maneira. E eu ficava perdido, né? Quando eu descobri que tinha essa questão, aí eu resolvi, eu fiz uma coisa radical, eu comecei a medir os meus comportamentos, né? Olha que legal, tempos e movimentos, né? Fordismo. Mais ou menos isso. Mas é importante É mais ou menos isso. isso. Ele teve uma contribuição importantíssima, Sim, né, com para a área certeza. industrial e para a nossa vida até hoje, né? O problema é tratar a pessoa como uma máquina, mas o problema não é a teoria. Eu sei mais ou menos quanto eu gasto em cada coisa. Regis, que eu põe o faço. microfone pra gente. Eu sei mais ou menos quanto eu gasto em cada coisa que eu vou fazer. Isso Aí permite eu termino facilitando muito a minha vida, né? Sim, isso dá um domínio sobre a sua vida, né? Com E você certeza. planejar uma coisa e ela realmente sair da maneira como você planejou, né? Então, é isso, né? Que a moça falou no vídeo que a gente assistiu logo no início, né? Você organiza o seu mundo, né? É a mesma coisa orientação temporal, né? Noções de frente, atrás, esquerda e direita e os pontos de orientação no espaço, né? Uma outra função muito interessante do método tem a ver com... São as 2 primeiras na fase de entrada, que é o gerenciamento do foco e você usar rótulos e conceitos verbais para fazer distinções e apreender certos aspectos da realidade. Então, por exemplo, né, o foco, geralmente quando a gente se decide se concentrar em alguma coisa, pode ser trabalho, pode ser até uma atividade de lazer, né? Você
de todo o seu círculo de interesses possíveis, você escolheu uma coisa para ficar no centro naquele momento. E a sua atenção está sobre aquele centro naquele momento. Só que muitas vezes a sua atenção se desvia para uma coisa que está na periferia. Então você falou, vou trabalhar agora. Aí de repente você começa a pensar numa conta que você vai ter que pagar daqui a uns dias. Aí você lembra de uma coisa que a sua amiga te falou. Aí você lembra de um projeto que você quer executar. Aí a sua atenção flutuou. Então perceber a flutuação do seu foco e voltar o centro do foco para o centro de interesse é uma das habilidades que o método visa desenvolver. Quando você começa a devagar muito, aí o negócio... Mas essa divagação ao mesmo tempo é natural, é impossível ela não acontecer. Então você tem que se tornar habilidoso em perceber que ela aconteceu e voltar para o centro. Voltar para o centro. Você se torna hábil em realinhar o centro da atenção com o centro de interesse. Gente, isso aí é o foco das empresas. Ah, sim, isso faz muita diferença. Porque a gente está sendo bombardeado por informação o tempo inteiro, o WhatsApp, as redes sociais e tal, e fora as outras coisas que já existiam. Então, essa questão de você perder o foco, ela está cada vez mais recorrente. Sim. Aí, nesse caso, você está falando... Aí entra a psicose informática, né? Que é o grande problema da nossa época, né? Aí entram duas funções cognitivas que são muito relevantes nesse problema, né? Primeiro que é quando você define um problema, né? Por exemplo, a gente está aqui falando e ela está ali resolvendo, né? Tem um problema claro na cabeça dela e quando você define um problema dentro do método Forster, você coloca um objetivo claro, você define um estado desejado, entende? E quando você define isso, você tem um parâmetro para discernir o que é relevante do que não é relevante. Então, geralmente, quando a pessoa está muito dispersa, ela não definiu o problema com clareza, não criou um estado desejado claro, e não fica fácil discernir o que é relevante do que não é relevante, né? Isso é um fator que intervém muito, muito, muito. É muito frequente a maneira como as pessoas não definem com clareza o problema e o propósito, né? Na PNL a gente vê isso já, né? Fica num loop de reclamar da circunstância, né? Então, o método também contribui com isso, né? Gente, já tem 1 hora de programa. Falta 26 minutos. Tem que fazer intervalo? Tem, né? Podemos ir? Então vamos direto para a gente não perder 5 minutos. Me fala uma coisa, então, Carlos. Então quer dizer que as pessoas podem ficar mais inteligentes? Assim, com certeza. Esse ainda é um tema controverso, né? Tem gente que acredita que a inteligência não se desenvolve, mas assim, você tem resultados, assim, você tem exemplos de pessoas que foram muito além do que era possível, né? É claro que isso também é influenciado por o quanto a pessoa se dedica, né? O quanto que ela tem disponibilidade. Sim, e a reciprocidade. E a reciprocidade, sim, com certeza. Depende de ter um bom mediador, depende da pessoa poder se dedicar, mas, assim, com certeza, assim, você tem inúmeros casos que mostram a possibilidade disso. Uma das histórias que mais me impressionou dos relatos que eu vi do Forster, isso lá atrás, quando eu estava ainda me inteirando a respeito, não foi nenhum caso de um rapaz com síndrome de Down. Foi um caso de um garoto que tinha 15 anos de idade, ele tinha um vocabulário muito limitado, ele conseguia falar 50 e poucas palavras. E a mãe dele, eu não lembro se era o pai ou a mãe. Mas ele era funcional? Ele é completamente disfuncional. Ele não estava no mainstream, né? Ele não estava inserido num convívio normal com outras pessoas. Ele era imigrante em Israel. Eu não sei se ele tinha vindo, acho que ele tinha vindo do norte da África. Judeu. A mãe era esquizofrênica e o pai era alcoólatra. Meu pai do céu. Louco, hein? E era uma situação familiar muito desestruturada. E ele foi submetido ao programa, ele vivenciou intensamente o programa, né? Ele ficou morando dentro do centro, que tem em Israel, durante algum tempo, mas depois de 2 anos, ele adquiriu uma capacidade funcional normal. Aos 18 anos, esse menino de 15, aos 18, ele estava falando 2 idiomas, tinha um emprego e estava assim, fazendo planos para a vida dele. Que legal. Então, assim, é muito impressionante. Carlos, o que você trouxe aí para aplicar na Tatá, que não vai dar tempo de aplicar tudo? Você podia só explicar para a gente? Ah, sim, com certeza. Gente, eu estou muito curiosa com isso. Vocês vão aplicar esse método em Brasília, não é isso? Dia 20 e 21 de outubro, a gente vai ter o curso, né, do Ferramentas de Inteligência lá no Instituto Inner. Isso. Excelente.
Quero fazer. 20 e 21 de outubro vão ser 2 dias, né? A gente vai passar por todos os instrumentos, todas as habilidades cognitivas e a pessoa vai sair de lá equipada com várias ferramentas para aplicar na vida dela. Bom, esse é um dos meus instrumentos favoritos. Chama progressões numéricas. Ele aqui, né, por exemplo, sempre todo instrumento tem uma capa, né? E a capa tem sempre um título e um emblema que ilustra, né? A proposta do instrumento. Então aqui a gente tem, né, o que você vê aqui, Kalina? Um círculo, né? Um triângulo. E aí vai crescendo a proporção da esfera, né, do círculo, menos do triângulo. O triângulo continua do mesmo tamanho. Os únicos... eu estou fazendo mediação com você agora, estou te fazendo uma pergunta. Os únicos elementos que a gente tem na figura são o círculo e o triângulo? Não, o círculo é pintado com... A gente pode dizer que tem um conteúdo também no triângulo, perfeito. E o que cresce é só o círculo? Não, o conteúdo também. O conteúdo também cresce. E se essa sequência fosse continuar depois daqui, o que você acha que viria? Iria transbordar. Iria transbordar e seria maior o círculo. E seria maior. Então, isso é uma hipótese. É uma hipótese. Se você pudesse elaborar uma outra hipótese, uma outra forma de continuar. Ela poderia decrescer. Poderia decrescer. Poderia o círculo começar de novo no zero aqui? Eu poderia entender que ela chegou no ápice, porque ela está completa. E vai esvaziar e vai gradualmente. esvaziando e vai diminuindo. Perfeito. Você está pensando em termos de um estoque, né, de um sistema, né? Seria um sistema esvazia. Isso é uma das coisas que esse instrumento ajuda a pensar. Na verdade, o número nesse instrumento vai entrar como pretexto para você pensar uma sequência de eventos. Então, tá ao contrário. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma série de... Deixa eu tentar segurar para ver se fica melhor. Fica melhor aí? Jovem, consegue pegar aqui? Tá. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma sequência de figuras, né? Que se repete. E se a gente fosse continuar essa sequência aqui, o que você completaria, Kalina? Bem, se fosse seguir a mesma sequência, uma esfera e um X. Uma esfera e um X. E aqui a gente ia seguir uma lógica semelhante, né? Perfeito. Então a gente tem um padrão que se repete. Que outras sequências de acontecimentos a gente tem padrões que se repetem na vida, né? Então, você vai pensar aí as estações do ano, o próprio tempo, né, em termos de horas, né? Tudo isso segue um padrão. Então a gente diz no programa que isso daqui obedece uma fórmula fixa. Aí daqui a pouco a gente vai ver, aqui a gente ainda está na ideia da fórmula fixa, daqui a pouco ele vai introduzir uma sequência de números que vai ser diferente. Então, por exemplo, aqui a gente tem a sequência de 1, 3, 5. Só que o que existe de constante aqui? É sempre o fator de mais 2. É uma progressão aritmética, né? É uma progressão. Mas a ideia aqui não é matemática, a ideia aqui é o seguinte: observando a sequência dos eventos, eu consigo inferir uma fórmula que rege aqueles eventos. Sim. Então, é a mesma ideia que na PNL a gente fala do padrão, né? Você vê uma sequência de comportamentos várias vezes. E quando você consegue ver o que existe de constante e estável naquele fluxo, é quando você pega o padrão. E aí o Forster ensina que isso funciona em 2 caminhos, né? Quando você vê a sequência de eventos e você consegue ver o padrão, você fez uma inferência indutiva. Você pegou os dados dos sentidos e chegou na fórmula. PA e PG, né? Aqui é quase uma PA, mas o que ele está te dizendo, para o público ver aqui, tem um mais 2 aqui em cima, 1 mais 2, 3, mais 2, 5. Se eu colocar mais 2 aqui completando a bolinha, eu vou ter 7 aqui. Então, a progressão aritmética. Mas a ideia é que não pensar do ponto de vista matemático, mas do ponto de vista de eventos que se repetem. Então, o mais 2 aqui se repete, não é isso? Sim, o mais 2 é a fórmula, né? A fórmula crescente. Depois ele vai colocar ainda,
por exemplo, você vai ter fórmulas que se misturam, né? Então você tem uma sequência de eventos e você tem duas fórmulas que estão interferindo para criar aquele padrão, né? Que são aqueles joguinhos de lógica, né? Que a gente tenta resolver. Você tem que descobrir ali qual é o padrão que está ali por trás para conseguir resolver. Sempre vai ter um padrão, né? Sempre vai ter um padrão. Sim. E você vê, o lado para o qual o Feuerstein leva isso é de que, por exemplo, levar o mediado a refletir de que a ciência funciona assim. Né? Você vê os eventos, os acontecimentos, você observa aquilo, você faz experimentos usando aquilo, e aí você, em algum momento, consegue captar uma lei, um padrão. E aí, como vai aparecer aqui no instrumento, né? Vão ter exercícios em que ele te dá, por exemplo, ele te dá a fórmula, te dá um termo da sequência, e aí você consegue inferir a sequência inteira. Sim. Que é quando você faz uma inferência dedutiva. Você fala assim, eu sei uma lei, eu sei um dado sensível, você faz um silogismo, né? Então, e é interessante que enquanto o aluno faz o instrumento, você está mais preocupado dele saber nomear e identificar quais são as operações cognitivas que ele está usando. Porque você quer que ele adquira uma capacidade chamada metacognição, né? Que ele seja um observador do seu próprio processo cognitivo e que ele o gerencie como se fosse uma cabine de controle. Tá, agora traduzindo para uma linguagem bem simples, né, para o nosso público entender e para ver se eu entendi, checar o meu entendimento. Vamos checar. Esse final de semana nós estávamos fazendo o Master PNL e uma das coisas que nós estudamos, que é muito parecido com isso aí, ou talvez seja a mesma coisa, né, seria a modelagem. Perfeito. Eu estava passando por um processo de frustração, estava muito chateada e eu fui modelar uma pessoa que estava fazendo o curso. E ela me contou um episódio da vida dela onde ela viveu uma frustração muito forte. E aí eu fui modelar como que ela viveu aquilo, né? Então primeiro ela criou uma imagem na mente dela, a imagem das pessoas falando mal dela. As pessoas julgando, blá, blá. Depois ela teve um diálogo interno. Realmente eu sou isso, lá, 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 lá. Um diálogo negativo. Depois veio a sinestesia, a sensação, tristeza, né? Então, eu fui escrevendo essa sequência, esse padrão, até ela me mostrar como que ela deu saída naquilo, como que ela conseguiu mudar aquele padrão para um padrão positivo e conseguir... Bom, tô curioso, como foi? Cara, assim, uma pessoa conversou com ela, trouxe uma visão completamente diferente de tudo que estava acontecendo, mudou o quadro mental na mente dela, porque quando a gente entra nesse... Até escrevi sobre isso hoje no meu Instagram. Ela dá um novo significado ali, né? Ela estava num looping de pensamento negativo, como eu estava. Aí o padrão acontece. Quadro mental, diálogo interno, sinestesia, sensação, tristeza. Aí vem o quadro, um retroalimentando o outro. Você entra num loop aí. Você entra num looping. Aí alguém veio e tirou ela daquele looping. Como? Trouxe um outro quadro mental. Completamente diferente. Aí ela se viu de outra maneira. Aí o diálogo mudou. Aí a sensação mudou. E aí ela conseguiu me tirar daquele looping negativo e me colocar no looping positivo. Porque ela me mostrou uma nova perspectiva, uma nova possibilidade daquele looping que eu estava. Eu estava alimentando um quadro. Ela falou, Kalina, será que é isso mesmo? Aí ela trouxe uma nova possibilidade. Será que não pode ser isso, isso e isso? Aí eu olhei e falei, mas eu não tinha pensado nisso. Entendeu? Ela me trouxe uma nova possibilidade. Sim. E aquela nova possibilidade me fez sair daquele quadro, daquele círculo negativo de pensamento e criar uma nova possibilidade com uma nova possibilidade. Um outro quadro de referência, você diria? Um outro quadro de referência, isso. Entendeu? Porque quando você tá... Interessante. O que a tristeza faz? A tristeza é um sentimento que ela vem de alguma coisa, ou de um pensamento, né? Um retroalimenta o outro. Ou é o pensamento ou é o sentimento, né? Quando você consegue fazer uma pessoa repensar aquilo de outro ponto de vista, com outro quadro de referência... Quadro de referência. Ela sai do looping. Coisa interessante. Isso tem a ver... Lembra que quando eu falei do foco, eu falei que tinha também a ver com os rótulos verbais e os conceitos que você usa? Porque ao mesmo tempo que você tem o seu foco, você tem a lente que você está colocando ali, né? Então, por exemplo, se a gente pegar e considerar por um momento assim, tem uma floresta e a gente tem
duas pessoas diferentes vão entrar nessa floresta. Primeiro vai entrar um botânico. E o botânico conhece tipo de casca de árvore, tipo de solo, de folha, de fruto. Ele entra na floresta, ele tem rótulos verbais e conceitos para descrever aquilo tudo. Se você pegar uma outra pessoa que é um carpinteiro, ele vai pensar, ele também vai ter rótulos e conceitos verbais, mas vão ser diferentes, vão ser em função da extração e da utilidade das árvores, que às vezes não são os mesmos do botânico. Então ele vai ver a floresta de uma maneira completamente diferente. Se você levar um pintor para a floresta, ele pode não saber o tipo de nenhuma árvore, mas ele vai ter um olho para identificar padrões de luz e cenários que nenhum dos outros dois tem. Então os rótulos e os conceitos verbais, que são assim, um quadro de referência contém essas coisas, né? Contém um sistema de rótulos e conceitos verbais. Ele que te dá a sua visão de mundo, né? A maneira como você enxerga as coisas. E às vezes quando você consegue trazer para a pessoa, né, uma maneira diferente de enxergar as coisas, quer dizer, na verdade, se você consegue trazer rótulos e conceitos verbais novos, fazer uma leitura, né, boa usando aqueles rótulos, você produz uma outra visão de mundo. E quem produz esses rótulos e conceitos verbais são as pessoas que estão dedicadas a isso, né? São os intelectuais, né? Os pensadores, né? A gente herdou uma série de rótulos e conceitos verbais que foram criados há mais de 2000 anos, né? Muitas vezes. Então, e é um poder tremendo, né? São as pessoas que moldam a maneira como você enxerga o mundo. Tem um economista, você deve até saber quem é Regis. Fala que todo político obedece a um economista que já morreu, sem saber. Porque está se orientando dentro da visão de mundo que o outro delimitou e traçou, né? Porque você está buscando o que é melhor para você. Mas o que você acha que é o melhor para você foi uma visão de mundo que foi moldada por uma pessoa. É igual a história do ovo, que o ovo fazia mal para a saúde, não podia comer gema, não podia que lá. Perfeito. Esse é um exemplo simples disso, né? Por muito tempo. Foi um vilão por muito tempo, hoje ele é uma bênção. Quem entende, né? Hoje você pode comer 10 ovos por dia. Antigamente, você falava em comer 3 por semana, era um absurdo. Porque o seu colesterol ia lá em cima, não sei o que lá, ou tem que tirar a gema. Tem que tirar a gema. Não. Ele tirou muita gema de ovo, né? Muita gema pelo rabo. Eu me identifico com isso. Fala, Tata. Não, eu achei interessante esse negócio dessa atividade aqui, que a gente fala da questão da impulsividade, né? Aí teve um momento que eu falo, tá, né, legal, tá bacana, eu tô sabendo, tá massa, eu já sei, tá muito fácil. Aí na hora que eu falei tá muito fácil, aí comecei a, apagar. Aí já entrei na impulsividade, já não parei de prestar atenção no padrão e eu falei, não, eu acho que é isso. Olha que interessante, parou de prestar atenção no padrão. Isso aconteceu com meu filho. Meu filho, ele é campeão de natação. Que legal. Ele ganha todas as competições, todas. E a última ele foi super mal. E tem 2 anos que ele ganha tudo. E aí eu conversei com o professor dele. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, na hora, ele tá se achando muito bom. Olha só. É o que você fez, né? Isso. Para de prestar atenção. Você não precisa mais dar tudo de si, né? Você é bom demais. Não presta mais atenção. Isso eu já sei fazer. É muito interessante quando você diz para a pessoa o padrão e ela se identifica. Você faz isso com uma história, né? Recentemente eu estava conversando com uma amiga minha, ela estava falando assim, quero me casar, não preciso de homem, preciso ter namorado e tal. E eu conheço a história dela, né? Eu falei assim, deixa eu te contar uma história. Era uma vez uma raposa. A raposa estava passando perto de um pomar e ela viu um cacho de uvas lá no alto. Aí ela falou assim, que uva gostosa. A raposa pulou, correu para pegar a uva, tomou impulso no tronco da árvore, mas não pegou a uva de jeito nenhum. Ela ficou olhando pro cacho assim e falou, não preciso de uva não, uva é uma porcaria, que como uva é um besta. Pra que precisa de uva? Uva se alimenta de gente fresca. Aí ela foi embora. Aí quando ela estava se afastando, ela ouviu um barulho, alguma coisa caiu da árvore. Aí ela saiu correndo, chegou lá, era um galho. Aí ela foi embora, triste. Quando eu contei isso pra ela deu tanta risada. Ela falou, pois é. Pessoal, temos 10 minutinhos. Carlos, faz aí um resumão aí pra gente desse método. Depois vamos reforçar a questão de que vai ter a aplicação do método em Brasília, né? Mas o que você poderia deixar aí de conteúdo aí para o nosso público? Uau! Mas o que exatamente? Assim, eu acho que eu já resumi bastante. Um resumo de tudo isso. Por exemplo, quais os resultados já adquiridos? Você falou das pessoas com síndrome de Down, a pessoa com cérebro, né, que perdeu uma parte do cérebro na explosão. A pessoa muito ansiosa. Tem um resultado que é interessante mencionar. Ansiosa é legal.
Para pessoas ansiosas é uma maravilha, né? Ou para pessoas que têm muita dificuldade de relação social, né? Também, né? Cria muito problema, né? É muito interessante ter um instrumento chamado ilustrações que ele... Você está falando de habilidades sociais, é Habilidades isso? sociais, Tá. ele também tem um foco em habilidades sociais, né? Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar é a aplicação disso no âmbito empresarial, né? O Forrester já foi chamado por algumas empresas para fazer intervenção cognitiva nos funcionários. Então, ele foi chamado pela Peugeot, por uma montadora de aviões também, porque tinha quando você vai montar um avião, os funcionários que montam esse avião, cada avião exige que você faça um curso superior novo. É um processo completamente diferente do anterior. Não é assim, você aprender uma técnica de montar avião, aí você vai montar vários aviões ajustando detalhes, né? São coisas muito diferentes. São milhões de peças, né? E aí, são milhões de peças, e é um processo muito complexo de divisão de trabalho. Então, o que acontecia? O processo de aprendizagem, de montagem, tinha muito desperdício de recursos pela ineficiência dos montadores, né, dos próprios montadores. Porque o paradigma antigo era esse, de que você vai aprender uma coisa e vai replicá-la sempre, né? Então, o Forrester, ele fez uma adaptação do programa para esses funcionários, para que eles usassem essas estratégias no processo de montagem de avião. Então, isso exigiu que ele fosse até a empresa, né, de montagem, fizesse um estudo de como era o processo de montagem e inserisse as funções cognitivas nos vários pontos cruciais do processo, né? Educou, porque é um processo de educação, né? Porque muito desse processo envolve autoeducação, né? Você tomar consciência do que você está fazendo e a partir disso você se torna capaz de dirigir os seus próprios processos. Você já não é mais conduzido, você está fazendo uma coisa e você nem sabe o que é. Não, eu tenho ciência, perdi o foco. Não tenho quadro de referência, né? Você ganha uma nitidez sobre o que está acontecendo cognitivamente, né? E isso te dá um controle sobre a sua vida. Então, ele educou os funcionários no processo de montagem a ter essas funções cognitivas e o índice de erros caiu em 50%. E foi uma economia tremenda para a empresa, né? Então, isso foi um caso, né? Teve um outro que... E é interessante porque eles não abrem... Eles têm uma certa confidencialidade nesse caso, porque vários governos africanos contrataram o Forrester para treinar também o pessoal que trabalhava na parte de tecnologia, manutenção de equipamentos tecnológicos, que eles faziam a manutenção na Europa, só que era muito caro. E eles não tinham pessoal qualificado. E as pessoas iam se qualificar e voltavam e não conseguiam fazer a manutenção. E depois que eles passaram pelo programa, eles não precisaram mais fazer isso. Então, são casos como esse, né? Que interessante. Eu ia contar uma outra história, mas eu acabei esquecendo. Mas eu queria saber o seguinte. Eu vou fazer o curso. Uhum. Que ganhos eu, Kalina, que sou uma pessoa funcional, que já trabalho, atuo e tal, que ganhos eu posso ter para a minha vida pessoal e profissional? O principal ganho é autoconsciência e controle. Os seus processos cognitivos, eles vão se tornar algo translúcido, transparente para você. Você vai saber assim, o que está acontecendo dentro da sua caixa cognitiva. Você vai passar a ter consciência de que, por exemplo, o foco é um fator que você pode gerenciar. Você vai identificar quando ele flutua, quando ele falha. Você vai identificar que, por exemplo, uma coisa não pode não estar indo para frente porque você não tem um quadro de referência, você não adquiriu os conceitos e as ferramentas verbais para tratar aquilo. Você vai pensar que, por exemplo, quando você vê uma coisa, você fala, eu acho que, na verdade você está elaborando uma hipótese. Sim. Você não sabe com certeza se aquilo é daquele jeito. Você precisa de uma verificação. Você vai saber que existem níveis de certeza. Então você vai saber distinguir quando uma coisa é só verossímil, quando ela é provável, quando você tem certeza absoluta. Isso vai te dar uma clareza e um controle maior sobre a sua própria vida. E no curso a gente vai também exercitar de que maneira isso se transfere para várias áreas da vida, né? Então, é um enriquecimento pessoal muito grande para a vida pessoal, gerenciamento da vida pessoal, gerenciamento do trabalho, né? E, assim, como eu disse no início, né? Eu busquei esse método, em primeiro lugar, para mim mesmo, porque eu sentia uma frustração enorme, que eu gastava um tempo enorme estudando e eu sentia que não era proporcional o tempo que eu colocava para aprender e o que eu aprendia. E aí, depois que eu comecei a exercitar o método, eu comecei a ver os meus pontos de
sabe, os meus gargalos, os meus pontos de ineficiência, de desperdício, e comecei a estruturar os meus estudos de maneira a assim, ser mais eficiente. Comecei a ter resultados melhores. Depois, quando comecei a trabalhar, vi que aquilo me dava uma vantagem maior. Eu, durante muito tempo, dei aula de inglês e as pessoas, na empresa onde eu dava aula, as pessoas preferiam fazer aula comigo do que com os professores estrangeiros. Então, por exemplo, né, você vai falar inglês, você quer pronunciar as palavras corretamente. Se você não tiver um quadro de referência da fonética, você não consegue ensinar a pessoa a pronunciar bem. Mas quando você conhece isso e você fala para ela como ela tem que articular a língua com os dentes, com o céu da boca, a saída de ar, você consegue explicar isso com uma linguagem clara e precisa. E a pessoa vai e consegue pronunciar uma palavra igual um americano. Fala assim, caramba, aquele professor americano, inglês, não faz isso. Né? Então, isso é só um exemplo, né? Mas você ganha um diferencial. Né? Interessante, parece minhas aulas de canto. Porque o maestro, ele quer a sonoridade na letra A. Não é A, é A. Por aí. Fechado, né? Não quer... Muito legal. Tatiane, deixa aí um recadinho para o nosso público. Como é que foi essa experiência? Né, lá no Master? Eu tive a oportunidade, né, de participar da oficina que a gente fez lá no Instituto Wiener, desse curso, né, de ferramentas da inteligência, e foi assim sensacional. Deu para perceber em mim algumas características, e a impulsividade era uma delas, que eu percebi que ainda está lá. Vou ter que refazer o curso, né, Carlos? Ainda está aí presente um pouquinho na minha vida. E é realmente assim, um autoconhecimento, é ver como é esse funcionamento mesmo, de como você emprega no seu dia a dia cada função sua cognitiva lá, espacial. Então a gente começa a se perceber, se achar nos lugares melhor, muito mais rápido, né? Porque a gente pega um quadro de referência e consegue se orientar melhor. Para mim foi um dos melhores dentro do curso, né? Quando a gente fez. E a gente deixa aí, né, tá aberta as inscrições já, começa, vai ser 20, 21, né, Carlos, de outubro, lá no Instituto Wiener, né, e o telefone de contato é o 99... Tá na tela. 27, tá na tela, é isso. Aí vocês podem entrar em contato com a gente. Fantástico. Regis, você que trabalha com educação financeira, como que você acha que você poderia trazer esse método para ensinar as pessoas a se disciplinarem? Olha, o que eu achei muito interessante, esse exercício que nós fizemos lá no Master, em PNL, é que foi muito fácil, principalmente para mim, eu identificar os padrões, a minha estratégia. É uma coisa que estava internalizada, mas eu não sabia. No momento que eu comecei a fazer o exercício, eu percebi que tem uma estratégia por trás daquilo. E, aliás, à medida que o exercício vai ficando mais difícil, você vai mudando, você vai adequando as estratégias. Então, teve um momento que eu usei 2, 3 estratégias para fazer com que o negócio, com que eu tivesse resultado. Em educação financeira, é tudo também uma questão de disciplina, estratégia, foco, né? E esse trabalho que o Carlos está fazendo, que você citou bem o problema do foco, eu achei exatamente isso, que é muito importante você perseguir o foco. E o sujeito que está com problema financeiro, que está endividado, ele na realidade perde o foco. Ele perde o foco. Ele não cuida bem das suas finanças, ele tem um certo descontrole emocional no que se refere à compulsividade em consumo, né? E um trabalho esse curso, eu acho que faria com que o cara melhorasse o foco, né? E possivelmente resolvesse até essas dificuldades financeiras. Porque eu estou vendo isso num aspecto muito mais amplo. Sim. Né? Um negócio muito mais amplo. Não só foco, mas para você resolver os problemas cognitivos, problema de disciplina. Porque eu vou te contar, você pegar uma batelada dessas de exercício. Se você não for disciplinado, antes da metade você desiste. Sim. A primeira dificuldade que você tiver, você desiste.
E a grande parte dos endividados, ou das pessoas que têm dificuldades financeiras, é porque eles não são disciplinados e nas primeiras dificuldades eles abandonam os controles. E os controles são muito importantes para você ser bem sucedido em educação financeira. Muito legal. É muito bom esse treinamento, eu acho que tem validade, é válido e pode ser aplicado em qualquer área do conhecimento. Outra aplicação que eu vejo é a questão do coach também, né? Para quem trabalha com coach, você Sim, ter essa com questão certeza. do quadro de referência ali, ou seja, o seu estado desejado é seu quadro de referência. Então você vai criar as estratégias para chegar nesse quadro de referência. E às vezes não é só o estado desejado, às vezes é realmente eu não sei fazer tal coisa, Sim. tá? Eu não tenho uma boa noção espacial, então eu tenho que buscar quem tenha, modelar com essa pessoa, Sim, saber perfeito. quais estratégias que ela utiliza, Sim. usar Perfeito, ela uma perfeito. referência para mim, um quadro de Sim. referência para eu agir daquele jeito até eu aprender a ter noção espacial das coisas. Kalina, você colocou exatamente Perfeito. isso. Perfeito. Esse exercício, quando eu fiz no Master, que o legal disso é a sua auto-observação. É você entender o porquê que você... Eu sou uma pessoa ansiosa, né? E eu queria ir fazendo, eu não queria ouvir ninguém. Eu não queria ouvir sua explicação, eu não queria ouvir o que você estava falando, eu deletei. Né? Sinceridade é tudo nessa vida, né? Ao vivo. O jeitão Kalina de ser. Não, eu tenho meu jeito de fazer. E eu quebrei a cara, né? Importante você pegar o feedback, né? Saber. Foi impulsivo. Não, o quê? Eu sou boa em matemática, o quê? Vou fazer isso aqui rapidinho. E não foi, assim, quebrei a cara. Então, assim... A primeira parte é mais fácil, depois o negócio começa. Depois complica. Mas aí você vai percebendo realmente os seus comportamentos que se repetem na sua vida em outras áreas. Que esse é o barato da coisa, não é ficar ligando Sim. pontinho. É você falar, caramba, quantas outras áreas da minha vida eu faço isso? E quebra a cara. Né? E aí você começar e falar, não, peraí. Refletir. Tentativa e erro, para, né? Isso é coisa para amador, já deu, né? Já deu. Refletir e pensar nas estratégias melhores, mais, como é que a gente aprendeu, afinal, ser mais elaboradas, mais elegantes, né, para resolver os problemas. O que você percebe que até na ligação dos pontos, para montar as figuras geométricas, tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia. Sim, Por que sim, não ter exato. estratégia com as finanças pessoais, com teus relacionamentos, com a família, com teus filhos? Exato. Você tem que ter estratégia. Existe uma estratégia. Cabe a você procurar estratégia mais pragmática para você resolver seus problemas. Muito legal. E aí, só para finalizar, né? Tem uma fundamentação neurológica, né, na base disso tudo, né? Quando você procura conter sua impulsividade, utilizar estratégias, você está exercitando toda a região do seu córtex pré-frontal, que é a região que controla todos os processos de racionais, de autocontrole, autodomínio, autogoverno. E à medida em que essa área fica mais, como é que eu posso dizer, o estudo que foi feito a respeito disso mostrou que existe um crescimento no número de matéria cinzenta nessa região, quando você tem mais neurônios, e diminuição de matéria branca, quando você tem neurônios, você não tem conexão neuronal. Então, isso seria uma tradução biológica do crescimento da inteligência, né? Mas o interessante é que isso acontece uma concomitante diminuição na matéria cinzenta no sistema límbico. Então, o sistema límbico, que é o sistema que governa as emoções, a impulsividade, ele fica menos reativo com o tempo. Então, é o que eu falei no início, né? À medida que você exercita aquele comportamento, ele se torna uma estrutura sua. Com base nela, aquele comportamento se torna mais fácil e teu horizonte de desenvolvimento se torna outro, né? Uau! Isso quer dizer que eu vou deixar de ser tão emocional, vou passar a ser uma pessoa fria e racional. Ai, até parece. Pessoal, foi fantástico. Carlos, muito obrigada. Carlos mora no Rio. Aproveitei a vinda dele para Brasília. Eu falei, segura mais um pouquinho, vai embora. Vamos lá no programa, a gente replicar esse conhecimento que é muito importante. Pais aí que estão com os filhos em desenvolvimento. Eu sou mãe, sei o quanto eu patinei. Né? Fui mãe numa época com pouquíssima informação, era muito nova e me deparei com desafios absurdos. Meu filho tem TDAH nível hard, eu já estou pensando aqui que ele vai fazer esse curso. Legal. A gente está querendo fazer um módulo mais para frente para crianças, né, e jovens. Excelente, né? Aqui no INEA. Muito bom. A gente vai fazer isso.
E é isso aí, cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho mais, né? O aprendizado ele é construído, cada dia um tijolinho, uma pedrinha. Fico feliz com a audiência de vocês. Terça-feira que vem, eu estou com o meu mindset só na quarta, que era quarta. Terça-feira que vem nós estaremos com a doutora Camila Moraes, falando sobre depressão. A Camila já veio várias vezes no nosso programa, ela é fantástica, as entrevistas com ela são sempre maravilhosas. Vamos falar sobre essa temática aí que é tão relevante, né? Inclusive para a gente aprender esses padrões de comportamento, né? Na gente mesmo, e a gente conseguir se autorregular, né? Perfeito. Promover essa autorregulação. Já vai sair modificado. Com certeza. Carlos, muito obrigado, gratidão. Eu que agradeço. Tatiane, muito obrigado. Eu agradeço, é um Regis, prazer. muito obrigada. Sempre que quiserem voltar, as portas estão abertas. Maravilha. Tchau, gente, e até terça.